Bom, vamos lá falar agora algumas dicas, gente, que não é bem sobre a estrutura do trabalho, mas que são tão importantes quanto, tá? Primeiro, mantenha o foco. O mundo de hoje é um convite à dispersão, né? Tem e-mail, tem o Face, tem a TV, o som, a família, o namorado, a namorada. Então vamos lembrar que a tia da escola nos ensinou: defina uma hora para o seu estudo, tá certo? Se conseguir organizar a sua rotina de estudo e sobrar tempo para todo o resto, sem culpa. Na verdade, é melhor ter uma hora ou duas diárias do que perder o final de semana inteiro. É cansativo e não é produtivo. Por isso, trace metas diárias. Hoje eu vou ler isso, hoje eu vou resumir isso, hoje eu não estou com a menor vontade de pensar. Então você vai sentar e vai organizar as suas citações, né? Então você vai fazer o trabalho burocrático, tá certo? Então por isso que eu comecei lá atrás falando dos fichamentos, porque aí você não se sente paralisada, né? Você sempre vai ter alguma coisa para estar mexendo no seu trabalho e aí você não perde o vínculo, você continua conectada no seu trabalho, tá certo? Isso vai te ligando, vai te mantendo sempre ativa nesse fazer, tá bom? Então poupa muito trabalho depois, né? Quase todo mundo que reclama, né, de falta de tempo, desperdiça tempo facilmente. Tenha objetividade na escrita. No campo das ciências humanas, nós temos a tendência a sermos prolixos. Eu tenho, né? Isso torna o texto, às vezes, cansativo, porque se explica tudo e depois ainda entra nos detalhes, né? Além de, é claro, parecer que você não tem mais nada para dizer e por isso fica se repetindo. Claro que o texto pode ter poesia, metáforas, memórias, não precisa ser um texto duro, sem movimento, mas muitas vezes menos é mais, né? Leia o seu texto e vê se ele não pode ficar mais limpo, mais direto, mais claro. Então, às vezes, a gente precisa enxugar a gordura, né? Às vezes o texto tá meio gorduroso, ele tá ali com os negócios que, né, tá demais, tá pesado, você se repete. Então, dá uma lida, né? Uma lida, ou então pede aquela sua amiga de fé, irmã, camarada, para ler para você, ver se tá bom, ver se não dá para dizer isso de uma forma mais simples, tá bom? Isso ajuda muito, né? Texto é uma artesania, você precisa trabalhar nele. Leia o que você escreveu. A escola nos ensina que escrevemos para a professora ler, então chegamos ao curso superior e entregamos nosso texto para a professora corrigir. Me poupe, né? Se poupe. Professor universitário não corrige texto, né? Ele orienta a sua escrita, ele faz isso que eu estou fazendo, orienta o seu trabalho. A produção é sua, o texto é seu. A responsabilidade por fazer uma boa revisão ortográfica, gramatical, né? Espaço sobrando, tá certo? Leia, né? Você cresceu. Leia em voz alta para ter noção se o que escreveu está claro. Leia, grave e ouça. Veja se faz sentido, tá? Se está bem claro. Posso corrigir conceitos, mas não vou ficar corrigindo SS, C cedilha, concordância, pontuação. É muito trabalhoso e exige um tempo que geralmente nós não temos, tá certo? Então você é responsável pela revisão do seu texto. Eu quero dizer que apesar, né, do meu acolhimento, da minha simpatia, né, eu xingo até a última geração do infeliz que me manda texto sem nem passar pelo corretor do Word. É muito, assim, é muito desleixo, gente. É muita irresponsabilidade. Você manda um texto, você envia um texto, né? Eu acabei de corrigir um para uma revista. Então, assim, você envia um texto para um parecerista e você não se dá o trabalho de fazer a correção que o Word marca, porque o Word marca, né? Ele sublinha ali de azul, sublinha ali de vermelhinho, se a palavra está escrita errada, ele sublinha, ele te diz como é que corrige, para você corrigir, né? Ele marca quando tem espaços demais, aquilo me irrita. Texto com espaço de mais, espaço de menos, espaço de vírgula usado errado. A vírgula fica colada na palavra da esquerda, é espaço para lá e segue o texto, né? Então, assim, são coisinhas, gente, mas que deixa o texto limpo, né? Agradável de ler. É muito irritante você ter que ficar corrigindo. O trema já caiu, pelo amor de Deus, não usa mais isso. Então, assim, não faz parágrafo. O parágrafo ainda existe na língua portuguesa. Ele não existe no resumo e na citação. No texto ele existe, tá certo? Então, façam uma boa revisão. Professor, eu tenho muita dificuldade. Eu sei, eu também. A escola brasileira tem uma dívida com a gente, sabe?
uma dívida. Eu cheguei no mestrado, a minha orientadora teve que trocar todas as minhas vírgulas de lugar. Primeiro porque eu não botava nenhuma. Aí ela mandou eu botar. Aí eu botava, mas eu botava no lugar errado. Aí ela tinha que trocar as vírgulas de lugar, né? Então, assim, a gente acaba dando trabalho pro outro, que não é o trabalho do outro, entende? Então eu tô dizendo assim, gente, já passei por isso, sabe? E aí a gente vai ficando com vergonha, né? E vai assim, não, peraí, deixa eu dar um jeito aqui. Porque a gente acha que sabe escrever, a gente acha que consegue, mas precisa ter muita atenção, né? Então, eu ralei um bocado, ainda ralo, geralmente eu peço para outra pessoa revisar meus textos, né? Os meus textos. No Facebook, de vez em quando, alguém fala assim, ô querida, volta e revisa lá aquilo que tá escrito errado. Porque, né, às vezes o texto de Facebook a gente escreve e manda, né? Então, assim, é normal, a gente, né, tem essa coisa. Mas um trabalho acadêmico, né, um trabalho formal, um trabalho que você tá concorrendo a uma vaga, um trabalho que vai apresentar para uma banca, quer dizer, um monte de gente vai te ler, né? Tenha cuidado. Pode ser que passe, sempre passa, nós somos humanos, entende? Vai passar coisas que a gente não vai ver, mas que pelo menos não fique parecendo desleixo, que a gente não fez um esforço para fazer o nosso melhor. Então, é só isso que eu peço, né? Tentem fazer o melhor de vocês, né? E não qualquer coisa, tá? Para acabar logo. Então, busque construir a sua autoria. É comum que alguns textos acadêmicos se esconderem tanto atrás da busca por uma falsa ideia de neutralidade. A gente já discutiu isso aqui várias vezes, né, gente? Não existe trabalho acadêmico, não é neutro. Quem está escrevendo é você. Você é um sujeito que tem uma determinada ideologia, leitura de mundo. Você está atravessado pelas pessoas que você leu, pelas pessoas que te orientam. Então, não é neutro, nunca vai ser neutro. Não tem como ser neutro, né? Ainda mais quando a gente discute ciências humanas. A relação humana é política. A relação humana é dialética. Então não tem neutralidade, é uma construção, tá certo? Então, a imparcialidade, eu acho que a coisa mais neutra e mais imparcial que pode existir no seu texto é você admitir o seu lugar de fala. Dizer, eu tô falando desse lugar. É desse lugar que eu vejo o mundo. É assim que eu enxergo. É disso que eu quero falar. Isso é honesto. Então, assim, neutro, o seu texto nunca vai ser. Mas ele pode ser honesto. Então, seja honesto, tá certo? Muitas vezes a gente se esconde atrás do chamado plural majestático, né? Nós quem? O texto é seu, velho. Entendeu? Não tem nós, é seu. O texto é seu. Você é o autor do texto, tá certo? Então, nesta pesquisa, nós pensamos, nós queremos, nós, eu e meu orientador, nem sempre, sabe? Nem sempre o teu orientador é responsável pelo teu texto. O texto é seu, assuma a sua autoria, tá? Mas poderia ser de qualquer um, né? Então isso é o pior pra mim. É pegar um texto que você lê e aquele texto, ele é seu, ele é sei lá, da Mariana, da Diana, da Jéssica, mas ele poderia ter sido escrito por qualquer pessoa, porque você não vê aquela pessoa, encarnada na escrita, né? E isso, gente, eu não tenho como ensinar para vocês, porque isso é um exercício. Descobrir a sua autoria, descobrir a sua identidade como escritor é um exercício para você fazer, tá certo? Bom, então é isso. Não confie na tecnologia. Pelo amor de Deus. Vira e mexe tem uns casos desses, né? Fui roubado, levaram a minha tese faltando 5 dias para... para? Gente, antigamente até tinha isso, né? A pessoa datilografava, quem é mais novo sabe nem o que é isso. Datilografava, né? E aí só tinha aquela cópia, até tirar uma cópia na Xerox não tinha outra, né? Mas a gente vive outro tempo, né? Com outras... Então assim, gente, a tecnologia ela é traiçoeira, né? Cada arquivo é importante, né? Então, se o arquivo é importante, se foi uma parte já que você já concluiu do seu trabalho, ou que você vai mexer muito pouco, né? Se é a tua imperia, se é a tua pesquisa. Então, assim, se você já tem um capítulo rascunhado, salve em mais de um lugar, tá? Então é isso. O lugar mais seguro mesmo é ao final de cada parte concluída você enviar um e-mail para você mesmo, tá? Salva no Google Drive, salva em pendrive, envia um e-mail, né, para os teus parceiros, salva você no seu e-mail, você tem mais de um e-mail, salva nos 2 e-mails, enfim, salva na rede, né?
Porque se o seu computador der pau, se tiver um vírus que apaga, não sei o que, na rede ele vai estar salvo, tá certo? Então, bota uma pastinha lá no seu e-mail, né? Minha monografia, minha tese, Então toda vez que tu enviar uma cópia, acabou, concluiu, aquela parte você já trabalhou, passou horas ali trabalhando naquilo, salva e envia para você mesmo, pronto, né? Salva no Google Drive, pronto, tá certo? Então, por favor, tá? Nada de, perdi tudo na véspera da entrega, né? Isso é passar um atestado assim de, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça, tá certo? Adia formatura, casamento, concurso, tá? Então, prevenção é tudo. Atenção aos prazos. O seu orientador, ele não é uma babá acadêmica, tá? Desculpa dizer isso, ele não é uma babá acadêmica. Você tem que ter iniciativa, autonomia e responsabilidade em relação aos documentos necessários à sua pesquisa, aos prazos de entrega, cumprimento das normas, etc. Quer dizer, eu não estou me formando, eu já sou formada. Essa história eu já vivi, já passei. Certo? Então a minha vida eu já cuidei. Quem tem que cuidar da sua vida é você, tá certo? Então, quais são os documentos, os prazos? Vai lá na coordenação do seu curso, pergunta, pede a nota, vai correndo atrás disso para não deixar para a última hora, tá certo? Não confie que os prazos serão estendidos, porque o brasileiro tem essa mania, né? A gente vai deixar para cima da hora, mas eu vou ganhar ali, né, uns 10 minutos de prorrogação para correr pro gol. Não. Você tem que jogar o jogo nos 90 minutos do jogo, tá? Se vai ter prorrogação, não vai ter prorrogação, isso aí não pode te abalar. Você tem que estar com o trabalho pronto e acabado, entendeu? Pra passar bem, ficar tranquilo na reta final, tá certo? Então, depois você vai deixar tudo para a última hora, de repente não consegue, vai ficar se sentindo frustrado e se achando injustiçado porque o universo não conspirou ao seu favor, tá certo? Aí você vai querer culpar o seu orientador, a coordenação do curso, o negócio que já tá marcado, né? Você já sabe a data, né? Você tem que entregar em dezembro, em janeiro você já sabe o que, quando, como, e aí você não faz a sua parte, depois fica procurando culpado, né? Mas já que a culpa é sua, você coloca lá em quem você quiser, né? Então assim, a responsabilidade é sua, tá certo? Então se informe, veja com calma, para não ficar, né, a refém, né, do sabor dos ventos, nem fazer isso de uma forma, né, desgastante, estressante, sem necessidade, tá certo? Bom, atenção às normas de formatação. Não é uma questão menor. É chato? É chato. Mas não é uma questão menor. Precisa estar ciente tanto sobre o respeito às normas da língua portuguesa, né, quanto às normas da formatação da monografia, tá certo? Não escreva tudo de qualquer jeito para depois ajustar. Comece a formatar os capítulos e partes à medida que for escrevendo. Isso também ajuda muito para você não ficar enrolado na última hora tendo que formatar tudo de uma vez. É mais simples, poupa tempo, estude com cuidado. O manual que eu deixei lá, né, ele é uma boa referência para você já ir deixando tudo já no esquema, para não se enrolar, tá certo? Quer dizer, se você sabe que o seu texto todo tem que ser ou em Times ou em Arial, tamanho 12, você já deixa a bodega toda formatada naquele tamanho. Você já sabe qual é a distância das margens, direita, esquerda, em cima, embaixo. Cara, já deixa formatado, já vai fazendo naquele formato que vai te poupar tempo, tá certo? Não escreve cada pedaço num canto, enfim. Trabalho acadêmico precisa de muita organização. Eu não sou uma pessoa organizada. Aprenda a ser. Aprenda a ser. Né? Eu acho que o trabalho acadêmico, ele é a oportunidade que você tem também de melhorar como estudante, de melhorar como profissional. Então, você não é uma pessoa organizada? Aprenda a se organizar, tá certo? Faz parte desse processo de desenvolvimento. É mais um aprendizado, que aliás você vai levar para sua vida e vai fazer de você um profissional melhor também, tá bom? Use fontes bibliográficas sérias, livros, artigos acadêmicos, publicações em congressos e seminários, periódicos reconhecidos, né? Nada de Wikipédia, Facebook, blog, a menos que seja uma ilustração, né? Eu estou discutindo, por exemplo, a influência da mídia na produção de fake news. Tem gente da comunicação que vai estar pesquisando isso. Então, é óbvio que ele vai ter que usar essas fontes e vai aparecer ali como ilustração, como imagem. Professor, eu não posso usar um quadrinho do Armandinho? Pode. Mas aí não é fonte bibliográfica, né? É só um diálogo, mais um link, né, para dialogar
dialogar o seu trabalho com a sociedade, mostrar que o seu trabalho, ele dialoga com as múltiplas linguagens, né? Ele é multissemiótico, né? Então, assim, pode, mas sabendo que isso não é fonte bibliográfica. Eu tô falando de fonte bibliográfica, tá certo? Aquilo que você vai trazer para discutir teoricamente o seu trabalho, tá bom? Então, assim, pode usar a internet, sites oficiais do governo, né? Lembrando que LDB, BNCC, diretrizes, tudo isso tá na internet. É só baixar e ler. Tá com dúvida? Tá falando... Gente, tem coisas que eu leio em monografia que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, mas isso aqui não tem base legal. Isso aqui é contra a lei, né? Não tá na LDB, tá? A gente fala assim, contra a lei, parece que é algum crime, né? Não, é a lei de diretrizes, é lei de diretrizes e bases. Então, você não pode escrever na sua monografia uma coisa que não está amparada pela LDB, por exemplo, tá certo? Ah, mas eu não sei. Então vai lá e lê a LDB, porque a obrigação do educador é conhecer a LDB, o BCNN, as diretrizes, todos os documentos legais. Estou escrevendo sobre a minha rede e não conheço os documentos legais? Então, tá? Faz parte. Se for usar dados de internet, aprenda logo como eles são citados em trabalhos acadêmicos, tá certo? Então, dever de casa, não vou falar pra vocês não, vocês vão ter que usar. Bom, dicas básicas de formatação do texto. Isso é óbvio, é básico, eu vou passar bem rapidinho por isso, tá? Então também tá no manual lá, disponibilizado em PDF, tá certo? Mas o texto você já sabe, é em Times ou Arial, nessas duas fontes, tá? Ou similar, similar é Calibre, essas fontes assim. A fonte do tamanho é 12, sendo que a Calibre já é uma fonte menor. Se você for usar ela, é melhor usar um pouquinho maior. Espaçamento entre linhas, quer dizer, a distância de uma linha para outra, 1,5 ou 2, depende do seu curso, da sua faculdade, da sua unidade. Geralmente é 1,5, tá? Parágrafos e acentos ainda se usam na língua portuguesa. No meu caso, acento, por exemplo, é dificuldade, porque eu tenho horror a acento. Nem no meu nome, até no meu nome eu esqueço de botar o raio do acento. Andréa tem acento. Não tem I, viu, gente? Bota meu nome com I por aí, não. Não tem I, mas tem acento, tá certo? Eu não uso, mas tem, tá? Tamanho reduzido, quer dizer, as citações, elas vão ter, né, os parágrafos e acentos, sempre o mesmo espaço dos parágrafos, sempre o mesmo espaço entre linhas e entre linha e citação. Então, você vai manter, o texto tem que ter uma harmonia, então ele tem que ter uma frequência. Então, a forma como você deu o parágrafo, deixou a distância, você vai usar no texto todo, tá? As citações de textos devem ser na mesma fonte, não tem mudança de fonte, tá? Não inventa, não. Não muda fonte, não muda, não bota em negrito, não tem itálico, tá certo? Não tem itálico, não tem negrito, é a mesma fonte, tá? Só que com tamanho reduzido, 10 ou 11, né? Se for para professora míope que nem eu, 11 é melhor, tá bom? Quase um recuo na metade da folha. Eu já expliquei como é que faz isso no vídeo passado. Lembra que eu botei o videozinho mostrando como é que faz essa citação fora, né, a parte do texto, tá certo? Citações entre 3 linhas vem no próprio corpo do texto. Também não usa mais itálico, também não usa mais negrito, tá certo? Só usa aspas. A citação que vem a parte do texto também não precisa mais aspas. Aí vocês estão aí anotando, né? Bota aspa, tira aspa, bota aspa. É isso mesmo. No texto, citação não tem aspas. Fora do texto, quer dizer, fora do texto é aquela citação que é maior. Apartada do texto, não precisa aspas, tá certo? Então, tá aí alguns exemplos, tá certo? Ali tá até em itálico, é porque eu tirei do meu trabalho que é velho. Não usa mais não, tá? Não precisa botar mais itálico não. Algumas pessoas ainda usam itálico para dar, mas não é necessário, tá bom? Às vezes a gente usa itálico para palavras estrangeiras ou expressões, tá bom? Mantenha sempre o mesmo padrão de citação para usar. Freire 2010, usará Oliveira 2013. Se usar Freire, caixa alta, página 45, 2010, então você vai usar Oliveira, caixa alta, página 47, 2013, tá certo? Tem que ter padrão, tem que seguir o mesmo padrão sempre. Organize um arquivo com a bibliografia que vai usar e deve sempre estar em ordem alfabética, né? Porque aí você não precisa ficar... e o nome do autor, se você vai usar 4 livros do Freire, só no primeiro, que vai ser colocado por ordem de ano, né? Só o primeiro você vai usar o nome Freire. Os outros você vai botar um tracinho, que a gente já sabe que é Freire igual. Eu acho feio pra caramba. Se vocês querem a minha opinião, eu acho muito feio isso. Mas é regra da BNT, então a gente usa assim mesmo, tá bom?